Bom, então nesse vídeo quero mostrar mais uma ferramenta interessante para fazer melhorar aí os desenhos, o objeto ou o modelo que você quer criar, tá? Que é a ferramenta Split. Então, eu vou criar um novo, um novo documento, tá? Que eu vou chamar de exemplo Split, tá? Ferramenta Split, divisão, cisão, algo nesse sentido. Então, aqui tem um novo documento, tá? Um novo arquivo. Eu vou vir na face frontal, fazer um sketch aqui e vou basicamente fazer um retângulo aqui. Tá? Então, esse retângulo vai ter 30 centímetros, 30 milímetros e 60 milímetros, tá? Eu vou usar isso como base para fazer demonstrar essa ferramenta. Então, eu tenho aqui o modelo, tá? E agora eu vou fazer um extrude, transformar isso numa caixa, basicamente num retângulo e com o formato de uma caixa, tá? Então, aqui eu tenho essa caixa, esse retângulo e cubo, etc. Então, o que eu vou fazer agora, então, eu vou selecionar a ferramenta Split, tá? Que está aqui. Então, vocês podem clicar, ele vai criar um novo documento. E, basicamente, eu posso fazer um split de um objeto todo, tá? Que é uma possibilidade. Ou eu posso fazer um split em relação a uma face, tá? Se eu fizer uma face, eu seleciono qual face que eu quero e ele vai fazer um split dessa face, tá? E se eu selecionar todo um objeto, tá? Uma parte, ele vai dividir na metade ou aonde tu quiser que seja feito o split, tá? Então, eu vou testar aqui a da face, primeiramente, tá? Então, perdão, eu selecionei a face que eu quero fazer o split, tá? E nesse segundo, eu seleciono qual que é em relação ao que eu quero fazer esse split, tá? No caso aqui, eu quero fazer um split em relação a esse plano que tá aqui. Vocês podem ver que foi criado uma linha aqui, certo? No meio desse objeto. Quando eu clicar em OK aqui, só vê que basicamente agora tem duas faces, tá? Bastante intuitivo a ferramenta, tá? Então, isso me permite fazer essa ferramenta de split. Alguns detalhes, tá? Eu vou criar um draft aqui, tá? Alguns detalhes sobre a ferramenta split que são importantes ter em conta, tá? Então, imagina que eu quero fazer um draft aqui, certo? Eu mostrei rapidamente no vídeo passado, tá? Então, imagina que eu quero fazer o draft em relação a essa face frontal. Eu quero fazer aqui, eu quero fazer o draft nessa face. Olha o que acontece aqui, um detalhe é que tipo vai ser aplicado em toda a face original, tá? Por definição, tá? Por definição. Então, se eu quiser fazer um draft nesse arquivo, nesse parte aqui, certo? Nesse modelo, ele vai fazer em relação a toda a face, tá? Então, para evitar isso, tá? Tem que desmarcar essa opção tangente propagation, tá? Então, agora sim, quando eu aplicar, tá? Vocês vão ver que vai ter sido feito o draft somente nessa face que eu quero fazer, tá? Ou se eu deixar marcado aqui, tá? E aplicar OK, só ver que vai ter feito o draft em toda a face, tá? Então, é importante ter isso em conta, tá? Na hora de fazer importante ter isso em conta que quando tu faz um split, ele mantém de certa maneira, a face original conectada, certo? Tá? Então, esse é um detalhe, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, que é um problema que existe em desenho CAD, tá? Então, eu vou voltar ao meu desenho original, eu desfiz aqui o draft, tá? Eu vou fazer novamente, eu vou fazer aqui um fillet, tá? Eu vou selecionar essas bordas que estão aqui, tá? Essa borda que está aqui, essa borda que está aqui e essa borda que está aqui. Tá? Então, eu vou simplesmente aplicar. Tá, eu fiz basicamente um chanfro aqui, tá? Um fillet, tá? Com um ângulo. E qual que é o detalhe aqui, tá? Então, eu tenho esse fillet feito, tá? Imagina agora que eu quero fazer um draft, tá? Imagina agora que eu vou querer fazer um draft. Eu vou fazer em relação a esse plano frontal, novamente. E imagina que eu quero fazer um draft em relação a essa face que está aqui, tá? Eu vou mudar um pouco o ângulo aqui, botar menos, botar 5 graus. Tá? Se eu aplicar isso, tá? Só vê que vai gerar um bug no desenho aqui, tá? Essa face aqui, tá estranho isso, certo? Tem um termo para isso que é chamado de mesh, certo?
ficou bagunçada essa face, tá? Então, isso é um problema que pode passar, tá? Na hora de fazer o modelo, por consequência da ferramenta Split. Então, para esse caso, tem que já clicar nessa opção, tá? Reapply Fillets. Quando eu clico nessa opção, ele vai ajustar o fillet, certo? Em relação ao draft, certo? Ao ângulo que tem o draft, tá? Se não fizer isso aqui, ele vai ficar bugado assim, tá? Então, só um detalhe que é importante ter em mente e que é relevante. Então, basicamente essa é a ferramenta Stitch, bem intuitiva, simples, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer outro split agora, tá? Só para mostrar mais um exemplo, tá? Nesse caso, eu vou fazer relacionado a faces também, tá? Eu vou selecionar essa face, vou selecionar essa face do lado, essa que tá aqui e essa outra aqui do lado. Ou seja, eu selecionei todas as faces que estão ao lado desse modelo. E eu vou fazer um split em relação ao plano top aqui, tá? Quando eu fizer clicar aqui, vocês vão ver que vai ser criada essa linha, tá? Aqui, certo? Então, apliquei, tá? Pronto o meu split, dividido essas faces do lado também na metade, tá? O que que eu quero mostrar aqui, tá? Imagina que eu quero fazer um novo draft, tá? E eu quero fazer em relação a esse plano que está aqui, por exemplo, tá? Que é o plano top. E se eu selecionar as, perdão, seleciona essa opção de parting line, tá? Eu quero mostrar isso aqui, na verdade, tá? Ahn, seleciona o pull direction, tá? Que vai ser basicamente esse plano que tá aqui, plano top, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas edges que estão aqui, certo? Essas linhas que estão aqui, tá? Aqui, seleciona as quatro linhas, tá? Desse split que eu fiz. Essa é outra forma de fazer um draft, tá? Vou utilizar essa ferramenta, que eu posso fazer em relação a um plano ou eu posso fazer em relação a uma linha, tá? E que eu não tinha mostrado no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, esse draft em relação a essa linha que está aqui, certo? Eu posso colocar um ângulo aqui, certo? Colocar, sei lá, 10 graus, por exemplo, tá? Um ângulo um ângulo maior, tá? E eu escolhi em relação a esse plano que está aqui, tá? Se eu aplicar, só ver que eu consigo fazer também um draft em relação a essa linha de split que eu fiz anteriormente, tá? Então, draft e split estão muito relacionados, tá? Se usa bastante em conjunto, tá? E, bom, em resumo, tem esses detalhes em mente, tá? Se tu quer aplicar um draft, por exemplo, numa face que tu splitou, ele tem que, se tu quer que não seja aplicado em toda a face original, tem que selecionar essa tangent propagation. E se tu tem um fillet, por exemplo, se tu aplicou um fillet em algum das bordas aí dessa face que tu criou, tu tem que levar em consideração essa opção também de Apply Fillet, tá? Para evitar gerar problema com isso. E, rapidamente, também mostrei aqui a opção de draft, tá? Em relação a uma linha, tá? Que, no caso, foi uma linha que eu fiz em relação, que foi feita por um split, tá? Então, eu fiz eu consegui fazer aqui um draft em relação a essa linha. Eu posso, por exemplo, fazer de maneira simétrica, tá? Que no caso vou ter um draft para cima também, tá? E assim por diante, ou fazer um ângulo para cada lado também. Ah, é possível posso fazer isso também. Tá, então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, tá? Então, próximos vídeos foram uns exercícios, desafios aí para quem quiser avançar mais na parte de desenvolvimento CAD.